Oiê, boa noite, tudo bem? Hoje eu vim aqui para compartilhar com vocês um testemunho. É um testemunho que edificou muito a minha vida, que é muito marcante para mim. É um testemunho simples, mas que eu gostaria muito de compartilhar com você para que possa edificar a sua fé e renovar suas esperanças. Bom, antes de compartilhar o testemunho, eu quero deixar aqui para vocês um versículo que se encontra em Jeremias 33:3, e esse versículo ele fala assim: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Esse versículo ele mostra, o cuidado de Deus para conosco, Ele mostra que nós temos um Deus que está disponível para nós, Um Deus que ele almeja ouvir o nosso clamor, ele almeja ter um diálogo conosco, ele almeja ter intimidade conosco. E ele fala que quando nós clamamos ele, ele nos ouve, Então o Senhor ele está sempre disposto a nos atender, a responder as nossas orações, a responder o nosso clamor. E o Senhor ele respondeu uma oração simples que eu fiz, uma oração assim como alguém conversa com um amigo, quando a gente pede algo para alguém especial. Então não foi uma oração bem elaborada, não foi uma oração com palavras bonitas, mas foi uma oração sincera, uma oração que saiu do fundo do meu coração, e o Senhor ele atendeu, o meu clamor. E foi uma oração que eu fiz em cima de uma moto, dirigindo, conversando com Deus, com o coração aberto. E eu almejava um emprego novo, queria trabalhar num lugar onde eu fosse valorizada, onde eu fosse reconhecida, onde eu fosse bem acolhida, onde eu tivesse um salário digno, onde eu tivesse benefícios. Eu queria também ter alimentação no local, Então eu fui falando para Deus: Senhor, eu queria trabalhar num lugar assim, 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 eu queria ter bons benefícios, eu queria ter plano de saúde, eu queria trabalhar de segunda a sexta, eu queria ter alimentação no local. E eu fui falando para Deus, descrevendo ali para Deus, conversando com Ele enquanto eu dirigia, a minha moto, abrindo meu coração para Ele, falando para Ele qual era o desejo do meu coração em relação a esse emprego novo, Eu queria trabalhar num lugar onde eu pudesse exercer a minha profissão, Eu sou formada em pedagogia, sou professora, lecionei durante 10 anos, 10 anos eu lecionei na educação infantil. Depois eu parei durante um período de 8 anos, de lecionar, onde eu resolvi empreender, tive 2 lojas de produtos naturais. E recentemente, eu voltei para a área da educação, fiquei 1 ano em uma escola particular, depois eu saí de lá e fui trabalhar numa clínica, gostei bastante de trabalhar lá, fui bem acolhida, mas ainda não era o que eu queria, não era o que estava queimando no meu coração, porque não era o que eu tinha me formado, E aí eu comecei a falar para Deus que eu queria trabalhar num lugar, onde eu pudesse exercer a minha profissão. E eu fiz essa oração simples, conversei ali com Deus e fui, para o meu trabalho. E passou, acho que foi cerca de 1 semana, eu recebi uma ligação. Eu mandei um currículo, nessa empresa que eu estou trabalhando hoje. Não tinha muita esperança, até porque a minha experiência, como eu disse, era 10 anos de experiência, mas somente na área da educação infantil, e onde eu estou trabalhando hoje, jovens e adolescentes, Então eu enviei esse currículo, mas não tinha tantas esperanças, de ser chamada. E depois que eu fiz essa oração, depois de alguns dias, algumas semanas, eu recebi uma ligação dessa empresa, a qual estou trabalhando hoje, me oferecendo uma oportunidade de emprego, me chamando para passar por um processo de seleção. E eu fiz uma pré-entrevista, pelo celular, onde ela me passou como era trabalhar nessa empresa, qual era a carga horária, qual era o salário, qual eram os benefícios, E eu fiquei assim, encantada, Ela falou assim: você tem desejo de passar para a segunda fase, E se você tiver interesse, eu te classifico para a segunda etapa, você vem fazer uma entrevista presencial. Aí eu falei que sim, que eu tinha interesse sim, que eu tinha ficado muito
feliz, né, com a possibilidade, né, de ter a oportunidade de trabalhar nessa empresa, e eu fui, né, fui lá fazer a entrevista presencialmente, e fui contratada, né, e hoje eu estou trabalhando lá. Esse mês vai fazer 8 meses já que eu estou trabalhando nessa empresa, e eu estou muito feliz lá, muito feliz mesmo. Fui muito bem acolhida, né? Sou bem remunerada, tenho ótimos benefícios, tenho plano de saúde, né? E o Senhor, ele sempre faz além daquilo que nós pedimos, né? E eu lembro que quando eu estava conversando com Deus, falando para Ele o desejo do meu coração de trabalhar num lugar, né, que eu fosse valorizada, bem remunerada, que tivesse benefícios, eu falei para Deus assim, poderia ter um convênio dentário também, né? E depois eu falei assim, não, Deus, ignora, eu tô já abusando. Mas o Senhor, ele é aquele que nos surpreende, né? Ele fala lá quando, né, clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes, né? Então o Senhor, ele sempre tem coisas grandes para nós. E quando eu fui fazer a entrevista lá, e ela falou, né, que lá na instituição tem dentista e que a gente poderia utilizar, né, o dentista. E eu lembrei na hora, falei, nossa Deus, eu falei pro Senhor ignorar, né, essa parte, e o Senhor não ignorou, né, e eu fiquei muito grata, muito feliz, né, e eu sou muito feliz lá. Lá nós preparamos os jovens, né, para o mercado de trabalho. É uma instituição bem conceituada, né, aqui em São José do Rio Preto, a ARPROM, né, Associação de Promoção ao Menor Aprendiz, né, onde nós preparamos esses jovens para encaminhar para o mercado de trabalho. E eu estou aprendendo muito lá, né? Eu preciso sempre aprender para poder ensinar eles, né? Algo bem diferente do que eu estava acostumada, né? Mas assim, estou muito feliz, gosto muito de trabalhar lá. A alimentação lá é fantástica, né? Todos os dias eu tenho café da manhã, almoço, é maravilhoso, maravilhoso. O Senhor me surpreendeu e eu só tenho a agradecer a Ele, né? Por essa oportunidade, por Ele ter atendido o meu clamor, né? Então, o que eu quero deixar para você hoje, né? Compartilhando com você esse testemunho, que quando você deseja algo, quando você quer pedir algo para Deus, né, não precisa ser algo elaborado, ter toda uma preparação, um protocolo, palavras bonitas, não. O Senhor, ele quer apenas que você clame a Ele, né, que você peça a Ele aquilo que você almeja, aquilo que você precisa, se é uma cura, se é uma porta aberta, se é um emprego novo, se qualquer coisa, se é a realização de um sonho. O Senhor, ele quer que você tenha liberdade, né, para compartilhar com Ele, né, quais são os desejos do seu coração, o que o seu coração almeja, né? Então hoje eu vim testemunhar aqui para você. É um testemunho simples, mas que eu sou muito grata a Deus por Ele ter respondido, né, esse meu clamor. Nem foi, bem dizer, um clamor, né? Foi mais uma conversa que eu tive com Deus ali. Mas o Senhor, ele está sempre disponível. Ele também diz na sua palavra, lá em Mateus, que pedir e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á, porque todo aquele que pede, recebe, o que busca, encontra, e o que bate, abre-se, né? Então, se você tem algo para pedir para Deus hoje, peça, né? Na simplicidade do seu coração, só tenha um coração sincero, né? Só seja sincera no seu pedido, almeje, né, que a vontade de Deus sempre prevaleça na sua vida, né? Porque os planos do Senhor são sempre maiores e melhores do que os nossos, né? E o Senhor, ele tem preparado o melhor para mim, o melhor para você. E hoje eu quis compartilhar esse testemunho para que você saiba que o Senhor, ele está disponível, né? Está disponível para você, está desejoso de atender o seu clamor, né? Assim como ele atendeu o meu pedido, ele também deseja atender o seu pedido. Você só precisa crer, só precisa ter fé, né? Só precisa se achegar a Ele, né? Com o coração aberto, um coração sincero, né? Então, era isso que eu queria compartilhar com vocês hoje. Espero que esse testemunho possa edificar a sua vida, possa renovar a sua fé,
E se você conhece alguém que também deseja algo, almeja algo, né, envie esse vídeo, né, esse testemunho para essa pessoa, para que ela possa, né, ser encorajada a conversar com Deus, né, a pedir para Ele aquilo que ela necessita, aquilo que você necessita. Então compartilha esse vídeo, compartilha conosco aqui o seu testemunho, né? Às vezes não é um testemunho de oração, mas às vezes é um testemunho de superação, um testemunho de cura, e todo testemunho, né, é gerado em nós para edificar outras pessoas, né? Para levar edificação, para levar esperança, né? Então compartilha aqui o seu testemunho conosco nos comentários, eu vou estar lendo, né? E eu tenho certeza que vai estar trazendo edificação para muitas outras pessoas também. Então não perca a fé, não perca o ânimo, não perca a esperança. Saiba que o Senhor, Ele está sempre disponível para você e atento ao seu clamor, tá bom? Deus te abençoe, fiquem com Deus. Muito obrigada por estar aqui comigo, né? Não sei se você assistiu o vídeo que eu postei ontem, né? Um vídeo de recomeço, um vídeo de obediência ao chamado. Para mim não é tão fácil, né, estar aqui diante dessa câmera falando com vocês, né? A timidez às vezes tenta me paralisar, o medo, a insegurança, né? O medo do julgamento, das críticas, mas estou aqui em obediência a Deus, né? Como eu disse ontem, eu criei esse canal em 2013 com o propósito de compartilhar a palavra, compartilhar o amor de Deus, né? Trazer mensagens de fé, de esperança, devocionais, testemunhos, né? Então eu quero honrar com esse chamado de Deus na minha vida e compartilhar com vocês tudo aquilo que o Senhor ministrar no meu coração. E se você quiser, né, ficar mais pertinho, eu vou deixar na descrição desse vídeo também os links, né? Eu tenho um link de um grupo no WhatsApp, onde eu compartilho sempre mensagens, orações, vídeos, devocionais também, as ministrações dos cultos de domingo de forma escrita, compartilho nesse grupo. Tem um canal também no WhatsApp, que eu vou deixar o link aqui, se você tiver interesse em participar. Tem também o link, né, da Rede Vizinha, onde eu compartilho também reflexões, então vai estar tudo disponível aqui na descrição do vídeo, é só você conferir lá, clicar. Então não deixa de deixar seu like nesse vídeo, não deixa de compartilhar, tá bom? E até o próximo vídeo. Muito obrigada!